Olha, pessoal, você já percebeu que quando se fala em exame de próstata, tem muito homem que torce o nariz? Pois é, mas esse é um exame de extrema importância na prevenção de um dos tipos de câncer que mais mata homens no Brasil. E hoje, em Blumenau, começa a semana de prevenção da doença. Então, para falar mais sobre esse assunto, esclarecer dúvidas e desmistificar de vez esse tabu, nós estamos aqui, gente, com o Dr. Alexandre Hernani da Silva, que é urologista. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela participação. Sim. Doutor, como é que é feito o exame e por que tanta gente ainda tem, conforme eu falei agora, torce o nariz para fazer esse exame de extrema importância aí no combate à doença, né, na prevenção à doença? Certo. É que, na verdade, assim, existe ainda um tabu, um preconceito muito grande em relação ao exame de próstata e ao câncer de próstata, né? Na verdade, são dois exames simples que devem ser feitos a partir dos 40 anos ou 45 anos, que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, que é o exame de sangue, chamado PSA, ou antígeno prostático específico, e o exame de toque retal feito pelo urologista. Gente, é uma doença que é de tanta importância, de tão extrema importância, que até está tendo essa semana que a gente citou agora, que é aqui da nossa região, aqui de Blumenau, para o combate à doença. O Dia Nacional de Combate ao Câncer de Próstata é no dia 17 de novembro, está tendo uma campanha nacional e aqui de forma local, em Blumenau, está tendo também essa campanha para prevenção à doença, que acontece de que forma, doutor? Então, na verdade, o mês de novembro, assim como o mês de outubro seria o mês de prevenção ao câncer de mama, como tivemos a campanha aí do Outubro Rosa, o mês de novembro é o mês de prevenção do câncer de próstata, né? Essa campanha, que é a segunda edição esse ano, é uma campanha realizada pelo Rotary, Distrito 4650, do qual eu faço parte, em especial Rotary Clube Blumenau Norte e Blumenau Garcia, com apoio, né, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal de Blumenau, em que vai se promover a divulgação da doença através da mídia, através de palestras, entrevistas, e também há uma campanha que será feito tanto o exame de sangue como de toque, para que se chegue a diagnósticos precoces dessa doença que mata ainda muita gente. Tá sendo feito de forma gratuita aonde? Você tem os locais aí para nos passar? Basicamente, sim. Os homens que tiverem mais de 40 anos de idade, na verdade 45 anos, ou que tenham história familiar com 40 anos, devem procurar um dos 4 ambulatórios gerais da prefeitura, que farão parte da campanha, que é o ambulatório da Fortaleza, do Baden-Furt, do Garcia e da Velha, entre o dia 1º, que seria hoje, até o dia 8 de novembro, passar por uma triagem, uma rápida entrevista, e receberão uma solicitação de um exame de sangue, que é o exame de PSA. Aqueles pacientes que tiverem exames que a gente considerar suspeito ou um pouco alterado, um pouco acima do normal, serão encaminhados, serão agendados uma avaliação, o exame de toque retal pelo urologista, nesses 4 ambulatórios, no dia 19 de novembro, que é um sábado. Perfeito. Gente, assim, se você aí de casa tem dúvida a respeito disso, câncer de próstata, qualquer dúvida, o nosso programa é ao vivo. O telefone aqui da RIC TV Record está aberto para você e agora mudou, tá? Anote aí, até é bacana você anotar. 3381-3200. 3381-3200. Doutor, tem muito homem que fala, vou colocar em dúvida a minha masculinidade fazendo um exame como esse. E aí é que mora o perigo, porque justamente conforme a gente falou, esse exame é de fundamental importância. E tem ainda essa concepção masculina. Infelizmente isso ainda existe, isso acho que vai sempre existir, porque é uma questão até cultural, né? As mulheres, por si só, elas são mais cuidadosas, são mais zelosas, elas fazem exames mais preventivamente. Os homens têm menos preocupação em relação a isso e os homens têm ainda esse preconceito em relação ao próprio exame de próstata, né? A gente sabe que até talvez um dos motivos pela qual as mulheres vivem mais que os homens é porque elas fazem mais exames preventivamente, se cuidam mais da saúde. Como é que acontece o câncer de próstata? De que forma ele atua no organismo do homem? Esse é um detalhe importante, porque além de ser o tumor maligno mais comum dos homens e o segundo que mais mata, ou seja, uma incidência muito alta, se fala que 1 em cada 9 homens poderão ter o câncer de próstata durante a vida, ele, praticamente 80% dos casos, a maioria dos casos, ele se manifesta sem nenhum sintoma, diferente de outras doenças, de inflamações ou do próprio aumento benigno da próstata. Então, através do exame de toque retal ou do exame de PSA, que é o exame de sangue, quando um dos dois estiver alterado e houver a suspeita, você consegue chegar a um diagnóstico de maneira precoce, de maneira inicial,
quando a chance de cura pode chegar próximo a 100%. A gente já tem ligação, dúvida por telefone. Alô, quem fala? Aqui quem está falando é o Eugênio. Quem? Eugênio. Eugênio. Isso, eu gostaria de perguntar para o doutor Hernani qual o tipo de exame mais confiável para ser feito, se é o de toque ou de sangue. Se o de sangue realmente ele é confiável também. Ótima pergunta, Eugênio. Obrigada pela participação. A pergunta é ótima, até porque, assim, na verdade, são dois exames que se complementam. Os dois são importantes, os dois têm sua relevância, sua importância. O exame de PSA, de todos os marcadores tumorais que existem, de todos os tumores conhecidos, é o melhor marcador, ou seja, ele tem uma importância muito grande. E o exame de toque é aquele que é feito pelo próprio urologista. Na prática, nós tanto podemos ter casos de pacientes que têm o exame de toque sem alteração, sem nenhuma identificação de nódulo, nada, e com PSA alterado, como pode correr o contrário, o paciente ter o PSA normal com o toque retal alterado. E o PSA é um exame que, na verdade, ele tem que ser levado em consideração algumas variáveis dele. Por exemplo, a idade do paciente, o tamanho da próstata no exame, valores anteriores, valores de referência do próprio laboratório, né? Então, para fins dessa campanha do Rotary com a Secretaria de Saúde, a gente estabeleceu, por uma questão até de logística, de fazer primeiramente o exame de sangue e aqueles pacientes com valores altos serão submetidos à segunda etapa, que é o exame de toque. Mas, na verdade, os dois exames são importantes. A frequência deve ser, bom, depois dos 40 anos, a gente deixou claro aqui, daí depois de quanto em quanto tempo fazer o exame? A recomendação é que se faça uma vez por ano. Tem alguns casos específicos em que o exame está pouco alterado, ou que existe uma suspeita muito grande, que até se repete com uma frequência um pouco maior. Mas a recomendação habitual é de uma vez por ano. Ok, mais uma ligação. Alô, quem fala? É Úrsula. Oi, Úrsula, você fala de onde? Eu só queria saber o seguinte, Susan, ali do Dr. Hernani da Silva Júnior, né? Meu marido fez agora faz um mês o PSA, né? E deu 0,89. Acho que isso é baixo, né? Ok, só uma pergunta, você fala de onde, Úrsula? Aqui de Salto, Blumenau. Ok, querida, obrigada pela participação. E aí, doutor? Como eu falei, o exame de PSA é um exame laboratorial, tem alguns valores considerados de referência, mas depende de cada caso. Em geral, é muito raro, é praticamente impossível alguém ter um câncer de próstata com PSA abaixo de 1,5, de 2. Porém, existem casos que podem ocorrer. Então, é um PSA normal, que deixa a pessoa tranquila, mas se puder posteriormente fazer uma avaliação, também é recomendável, porque os dois exames são importantes. Doutor, o fato de ter histórico familiar, você até comentou isso no início, a probabilidade de ter o câncer do filho, ter o câncer do neto, ter o câncer é maior? Isso é uma pergunta muito frequente, né? Da onde vem o câncer de próstata, quais são os fatores de risco, o que eu posso fazer para evitar. Então, assim, na verdade, basta ser homem para estar sob risco e basta ter mais de 40 anos. A história familiar é importante, como em muitos casos, né? Lembrando que a história familiar do câncer de próstata, muitas vezes ela é desconhecida, né? Pelo próprio tabu, pelo preconceito. Às vezes você tem um parente que teve a doença, mas não falou para ninguém, ou teve e não tratou, ou teve e morreu por outro motivo, sem saber que tinha doença, né? E existem os fatores, alguns relacionados com hábitos de vida também, que é o próprio cigarro, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, o excesso de gorduras na alimentação. São fatores que vão se somando no aumento da chance de ter essa doença. Sabe o que? A gente tem a gente tem público masculino, feminino, que nos assiste aqui no Ver Mais, mas a gente aproveita e faz o apelo também para o feminino, para as esposas aí, para as filhas, para ajudarem também seus pais, seus maridos, incentivarem eles, então, a fazer o exame aí de próstata, porque conforme a gente já falou, tem ainda esse negócio, esse tabu que existe, infelizmente que ainda existe. Então, é uma forma, né? Se está aí nos acompanhando, nos assistindo, gente, é muito importante, porque é um câncer de grande incidência e que mais mata os homens, né? Essa questão das mulheres, das esposas, é bem interessante realmente, porque a gente vê isso muito frequentemente no consultório, pacientes que são trazidos, né, ou agendados pela esposa. Hoje mesmo, em conversa com algumas das coordenadoras dos ambulatórios gerais, através da Secretaria Municipal de Saúde, a gente soube que muitas esposas estão indo lá, na verdade, pedir a requisição do exame de sangue, pedindo para que seu esposo faça, para ele não ter como fugir realmente, né? E como a mulher se preocupa mais, a gente tem que realmente
aceitar isso, entender isso e ver como uma coisa boa. Quer dizer, claro. As mulheres se preocupam com a saúde delas e também nossa também. Sim, isso é ótimo, né, mulherada? Tá certo, por aí mesmo. Só pra gente encerrar o assunto, você citou que é quase que assintomático, mas quando tem sintoma, que sintoma que acontece? Que existe? Aí existe um detalhe importante que o aumento benigno da próstata, que ocorre também após os 40, 45 anos, que ocorre em praticamente todo homem, alguns mais, alguns menos, esse sim mais frequentemente dá sintomas, que podem ser a diminuição do jato de urina, alguma dificuldade para urinar, acordar 2, 3, 4 vezes à noite, algum desconforto na região da bexiga, mas isso está mais relacionado com a doença benigna ou mesmo com inflamações. A doença maligna, como eu falei, na grande maioria dos casos, na fase bem inicial, ela não causa nenhum sintoma específico. Se a pessoa não for preventivamente fazer o exame de sangue, fazer o exame de toque, ela certamente não vai descobrir no início e pode, quando tiver algum sintoma específico da doença, ser às vezes tarde demais para algum tratamento curativo. Ai, gente, a dica é visite o urologista, né? E assim, lembrando, então, o período de coleta de exames de sangue em Blumenau, que está tendo essa semana, essa campanha aí para o combate ao câncer de próstata, segue então até o dia 8 de novembro, em 4 ambulatórios gerais aqui de Blumenau. Eles são o AG do Garcia, da Velha, da Fortaleza e também do Badenford, de forma gratuita. Isso é legal a gente enfatizar. Obrigada, tá? Obrigada pela participação, excelentes esclarecimentos sempre aí para nossa população, nossos telespectadores que nos acompanham. Obrigada. Obrigado.